Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde e boa noite. Semanas conturbadas essas últimas duas sobre liberdade de expressão, fake news, blá 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 blá. Inclusive a gente teve na semana passada um episódio iradíssimo com o Diogo Costa sobre liberdade de expressão e fake news, não podia sair em momento melhor. E aí eu resolvi dar uma mexida aqui na nossa programação para trazer esse papo com o meu querido Matheus Passini pela segunda vez aqui no Diga Aí. Tudo certo, Matheus? Tudo certo, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Pois é, a gente já tinha um bate-papo marcado, com o tema era o indivíduo versus o Estado. Só que aí, meu irmão, rolou essa confusão toda aí de Moraes e Elon Musk. Eu falei, não, peraí, vamos antecipar e vamos ajustar. O tema de hoje é, sim, o indivíduo versus o Estado, o caso Elon Musk versus o Moraes. Que doideira, meu garoto, tá? Foi conturbado essas semanas aí, hein? Não tem sido fácil aqui, sempre tem alguma história nova aqui no Sempre nosso tem uma Brasil. coisa nova, é verdade, é verdade. Matheus, pode falar. Não, eu digo aqui, não tem um minuto de descanso, assim, sempre tem algum tema novo, especialmente nesse assunto, né? O Brasil não dá descanso pra gente, né? Não, de maneira Mas é bom. Pelo menos o lado bom é que a gente traz pro debate, enquanto a gente puder. Vamos lá, cara. Antes da gente falar propriamente da nossa entrevista, eu tenho que fazer um agradecimento aos nossos mantenedores. Comparando a época que você veio aqui, a gente, agora tá muito mais bem estruturado, velho. Temos vários mantenedores. Um deles é a própria PEX Partners, né, que apoia várias causas liberais Brasil afora, em especial o Fórum Liberdade Econômica, o Fórum Liberdade e Democracia aqui do Espírito Santo, que a gente sempre tem, que é do Líderes do Amanhã. A PEX é nossa sócia, na verdade, aqui, tá sempre ajudando a gente nessa disseminação e divulgação de excelentes conteúdos. Tenho que agradecer também ao Five Sport Bar. Esse já está com a gente mais tempo, mas é um restaurante bar maravilhoso, Matheus. Quando você vier aqui em Vitória, você tem um voucher de R$100 do Five para a gente tomar uma cervejinha lá, bater um papo, tá? Lugar irado para quem gosta de esportes, criança, enfim, cara. É fenomenal. E agradecer também ao Tomasi Laboratórios, né? Os laboratórios Tomasi, enfim, são, na minha opinião, referência aqui no estado pelo atendimento. Não sei, por exemplo, se você tem medo de tirar sangue, mas, rapaz, tem um lugar fácil de tirar sangue lá, os caras são muito preparados. É um laboratório realmente sensacional, fez grandes expansões nesses últimos anos e, um parceiraço nosso, tá? Então, muito obrigado aos laboratórios Tomasi. E, por último, nessa primeira fase aqui, a Cardio Esportes. Eu vou chamar a Cardio Esportes de um centro de saúde, velho. São 3 andares de academia funcional, jiu-jitsu, escalada, piscina e yoga, fisioterapia. Rapaz, eu vou gastar o episódio inteiro aqui falando tudo que tem lá, porque realmente é uma casa muito diferenciada. Então, muito obrigado também a Cardio Esportes. Matheus, vamos lá. Vamos bater esse papo aqui agora. Primeira pergunta, essa é nova, hein? Não tinha da outra vez que você veio, não. Quem é Matheus Passini? Olha, Matheus Passini, então, eu sou tradutor, eu tenho uma empresa de tradução chamada Transgrade. Uhum. Além disso, eu coordeno um mestrado em economia em português, em parceria com uma instituição da Espanha chamada Hespérides. Agora também está lançando um mestrado em inglês. Legal. E, por fim, sou criador do Objetivismo Brasil, que é um site dedicado à divulgação das ideias da RAND desde 2018. Muito bom. E que trabalha, hoje nós estamos também com vários cursos. Estou sempre trabalhando de uma forma correta para divulgar as ideias da autora, fazer os links necessários ali com os fatos que estão acontecendo. Então, é um trabalho que diversas facetas. Legal. Em prol da liberdade das boas ideias. Inclusive, 2, assim, acho que apoiadores, não sei se eu posso usar esse termo, seus já passaram por aqui algumas vezes, o Roberto Acheves, que passou aqui algumas vezes, e o Winston Ling também, né? Exato. O Ling passou por aqui, então, episódio sensacional. Sensacional. Com certeza, todas essas pessoas ali, o Roberto, o Winston e tantas outras, sempre apoiaram a iniciativa e merecem todo o crédito possível. Não, com certeza. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa. Só uma correção. Quem passou aqui foi o William, tá? Eu falei o Winston, mas quem passou aqui foi o William, né? Só para não ficar esse equívoco aqui. Então,
Foi um episódio realmente maravilhoso com o William. Bom, vamos lá, beleza. Quem é Matheus Passini? Tem uma ideologia? Dá para dizer o quê? Que você é um objetivista e ponto? Essa é a sua ideologia? Posso conferir dessa forma? Definir dessa forma? Exato. Na verdade, hoje eu sou um estudioso do objetivismo, né? Então, dentro do... Se pode rotular de alguma maneira, eu me sinto à vontade de me chamar objetivista, né? Uhum. Apesar de esses rótulos não significarem muita coisa, se você não agir de forma racional e buscar entender os princípios e os conceitos. Mas, para termos legal. Assim, uma rotulação básica, eu acho que serve, sim. Eu posso dizer que um objetivista é um liberal? Eu posso dizer isso? Porque tem muita coisa semelhante, né? Eu acredito que o objetivista ele é mais próximo, de certa forma, de um liberal clássico do que um libertário. Ok. Mas é uma discussão complexa. Eu acho que a gente teria que voltar um pouco na história para tentar entender. Existem, por exemplo, dentro da discussão libertária, existem pessoas que colocam a Rand dentro do framework, dentro da estrutura libertária, e existe um argumento nesse sentido. Outros colocam a Rand, como eu acredito, mais de uma forma radical e diferente do que é o libertarianismo tradicional, mas eu sempre tento, dentro do possível, estabelecer estudos comparativos, ou seja, legal. Onde você destaca o papel de cada um, o que concorda e o que discorda, mas não tentando, vamos dizer, forçar filiações ou, de certa forma, colocar autores que têm diferenças fundamentais, como a Rand e os austríacos, por exemplo, dentro do mesmo conjunto. Mas isso não tira o valor de nenhum deles. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu sempre tento deixar isso claro, por exemplo, parecido com o liberalismo clássico, a Rand também vê o papel do Estado, como a gente vai falar aqui. Era a minha próxima pergunta. Qual o papel do Estado para a Rand? Até porque isso vai ser importante eu sempre gosto de começar os episódios do Diga Aí fazendo uma construção para chegar ao tema propriamente dito, né? Como a gente vai fazer essa análise depois do indivíduo versus Estado, e, enfim, você como um grande estudioso de Rand e eu como um apaixonado por ela, não à toa, tenho aqui, tá? A tatuagem do Atlas significa muito para mim. Não vou dizer o objetivismo em si, mas sim sua filosofia, a forma como ela vê, enxerga o mundo, a racionalidade, né, o uso da razão e tal, e o individualismo. Qual a posição do Estado para a Rand, cara? Assim, como que você define isso? Na verdade, ela não muda muito da postura justamente liberal clássica, né, que vê o Estado dentro dos seus poderes de segurança e tribunais, né, a função do Estado, garantir a segurança interna e externa e a justiça. Né, Saúde, educação, economia, não. Não, isso não. Pô, não tá curioso. Curioso, que para mim isso é o libertário minarquista, tá? É legal, assim, é porque assim, essas rotulações, esses conceitos confundem muito, né? Mas é onde eu hoje eu brinco que eu não me incomodo que me chamem de libertário, minarquista ou anarcocapitalista, tá? Os dois eu vou ficar feliz, que é melhor do que 1 zilhão de coisas que tem por aí. Mas é interessante você trazer isso, porque se fosse para eu escolher uma função do Estado, sem dúvida nenhuma seria essa da segurança, que tá ligada à justiça e soberania, né? Isso, basicamente ela não tem assim, não defende nada fora do que esse, vamos dizer, padrão liberal clássico. Pelo menos a política não é uma área que daqui a pouco a Rand tenha tido os grandes breakthroughs, né, as grandes inovações dentro da filosofia. Então, ela muito mais se destaca na epistemologia e na ética do que propriamente na política. Então, a política para ela é uma consequência vamos dizer assim, tu consegue chegar à política como uma consequência de primeiro aceitar uma ética racional. Daí Perfeito. Tu vai chegar a um sistema político que ela considera como sendo ideal o capitalismo. Perfeito. Mas não é como a gente sabe, na discussão, por exemplo, libertária convencional, a política sempre vem em primeiro lugar, né? Então, nesse sentido, ela não dá essa ênfase. Até você lembra da entrevista da Playboy? O pessoal que está assistindo já conhece também. Ela disse que ela nunca, ao longo da história, você pode ver pelos anais ali do que ela escreveu nos jornais dela, ela teve algumas preferências políticas, eu digo, em algumas eleições e tudo mais. Ela deixa claro que ela não deseja para o seu pior inimigo ter uma envolvimento direto com a política. Então, não é ali que ela, vamos dizer assim, ela tem o maior impacto hoje. Tanto que não se faz tanta
É difícil até encontrar, por exemplo, um podcast que fale da teoria política de Rand. Interessante, já fica aí como tema para a gente falar mais para frente, hein? Isso não quer dizer que ela não tenha grandes reflexões e aprofunde muito mais a definição dos conceitos, por exemplo, individualismo, coletivismo, como a gente vai falar aqui, mas não nessa seara mais do... Boa. Então vamos lá. Fizemos essa definição do conceito de Estado para Rand, até porque a gente vai passar aqui pela questão da justiça para tratar desse tema, tá? Agora, o outro conceito que eu queria que você me ajudasse é sobre o individualismo, tá? O que é o individualismo para Ayn Rand? O individualismo é a noção de que a menor minoria, o que realmente importa, quem decide, quem pensa é o indivíduo. E que ele deve ser respeitado dentro do sistema político como sendo o principal centro da onde surgem os direitos, e que esses direitos depois eles tomam uma faceta pública na própria política, na relação entre as pessoas. Mas o que ela destaca do individualismo é que, porque essa é vamos dizer assim, a semente, né, a entidade original da onde que surge todas essas outras discussões que a gente tem, né? Por exemplo, os direitos, de onde vêm os direitos, por que o indivíduo ele deve ter soberania sobre o Estado e não ao contrário, subserviente, né, ao Estado, o que acontece no coletivismo e mesmo na obra que a gente estava falando antes, Nós que Vivemos, que eu acabei de traduzir. Esse é o papel do individualismo, mas não é simplesmente uma questão de, como muitas vezes as pessoas erroneamente concluem, que é simplesmente uma justificativa para a pessoa fazer o que ela quiser. Perfeito. Dentro de um contexto social. Perfeito. Então, a Rand ela é bem cuidadosa no sentido de valorizar mesmo esse individualismo, não só como uma definição vazia, mas simplesmente como uma coisa que tem prioridade, que é fundamental em qualquer discussão que se fale de seres humanos, né? Que é o indivíduo. Exatamente. Que é o centro. E aí você até mencionou, né, a questão do indivíduo não ser não ser submisso ao Estado. Né? Como que deve ser, então, num cenário perfeito? Como que deve ser essa relação Estado-indivíduo? Eu tenho que trazer aquele conceito negativo de lei do Bastiat, por exemplo, que é o sentido de que a legislação não deve ser impositiva, mas, na verdade, ela deve garantir a liberdade, porque hoje a lei ela retira a liberdade. A lei, hoje, ela é principalmente restritiva. Ela não é garantidora da nossa atuação como indivíduo. Seria muito nesse sentido? E se metendo apenas naquele quesito da justiça, porque a partir do momento que eu passo a atuar em economia, atuar em saúde, em questões sociais, eu vou retirando determinadas liberdades. Então, partindo do pressuposto que o Estado de Rand é o Estado da justiça, da segurança, é somente ali que tem que atuar perante o indivíduo quando tiver os conflitos? Seria isso? Seria basicamente isso, né? Porque mais nada se mete. Não, mais nada. Nem sentido. Como a gente vai entrar no próprio tema do Alexandre depois e do Ian, justamente isso. Né? Ela realmente entende que do conceito de individualismo, então a coexistência entre os homens ela só é possível com base no quê? No reconhecimento dos direitos individuais. Desse reconhecimento vem o reconhecimento dos direitos de propriedade e dentro disso daí se abrem diversos corolários como o próprio direito à liberdade de expressão. Legal. Legal. É sempre um dos grandes desafios, não só no caso do conceito de individualismo, mas qualquer outro, é tu conseguir voltar, fazer com que a origem dessa, por exemplo, da necessidade e da justificativa dos direitos individuais, ela remeta à realidade. Não que você comece com algum axioma, assim, o axioma como um ponto de partida. Você não pode começar com o axioma que qualquer um que vem na tua cabeça. Ou atribuir, por exemplo, o surgimento dos direitos individuais a alguma coisa que tu não consiga provar, que mais ou menos eu acho que tu entende o que eu quero dizer. Sim. É justamente isso. Então, sempre tem esse esforço para voltar para a realidade. Ou seja, o certo, o errado, ele vai ficar sempre... eu vou conseguir chegar a essa resposta quando eu conseguir fazer o caminho contrário. Perfeito. Porque hoje existe, normalmente, principalmente na esquerda, e a gente vai ver isso também no debate de liberdade de expressão, tu começa num ponto arbitrário e desse ponto arbitrário tu faz diversas derivações para justificar a censura, para justificar
que você comenta ali antes na pergunta, que seriam intervenções do Estado, né? Seja na economia, na vida das pessoas. É sempre importante fazer esse caminho contrário para... Desculpa, caminho contrário para... Não, é isso. Tá. É isso. E quando, então, o Estado começar com essas arbitrariedades, e eu ainda não estou falando do tema ainda estou ainda estamos filosofando aqui, tá? Quando o Estado começa a entrar nessas arbitrariedades, nessas individualidades, essas liberdades individuais, nessas querer regular absolutamente tudo, o que cabe a nós, indivíduos? Lutar contra isso? Eu não estou falando pegar em arma e matar ninguém, não, tá? Vamos deixar isso muito claro aqui, para daqui a pouco o Neguinho não tá dizendo aí que a gente está aqui sugerindo sugerindo um golpe, né? Não estou falando disso. O que cabe a nós, indivíduos, Matheus? Cabe a gente vir aqui no podcast e falar, galera, olha só, estão entrando demais nessa seara. Vamos lá, a gente precisa da liberdade. Ou então continuar com a educação individual, né? Assim, não estou falando de educação pública de novo, só para deixar claro. O que cabe a nós, indivíduos? Lutar contra esse sistema opressor, vamos chamar assim? Eu acredito que sim, dentro do que a gente entende que seja o Estado de Direito. Eu acho que o sistema de lei objetiva, que a Rand sempre defendia, é justamente isso, é a questão de tu não permitir e não aceitar que o Estado venha intervir em áreas que não lhe dizem respeito, ou seja, em áreas que não se justifiquem racionalmente. Mas uma coisa, eu acho até dentro do contexto acho que é interessante trazer um pouco a questão de liberdade, né? Porque fazendo uma meia-culpa, né? Também nós temos envolvimento ali no movimento liberal há muito tempo. O próprio conceito de liberdade, ele não está sendo muito bem defendido nos últimos tempos, né? Muito se fala de liberdade, mas num contexto de liberdade para fazer o que quiser. Então, assim, para um indivíduo que não está disposto, e aqui eu não estou defendendo opressão de nenhuma forma, mas, sinceramente, que diferença faz o sistema político para o indivíduo que não tem sonhos, que não tem projetos, que não faz nada, e que não busca, não se protege, daqui a pouco, como você falou, não se revolta com essas intromissões à sua vida? Não faz muita diferença ele viver no capitalismo, numa sociedade anarcocapitalista ou na União Soviética. Ok. Claro, ele vai ter menos acesso a coisas materiais, ele vai ganhar, daqui a pouco não vai ter tanta oferta de emprego, tudo bem. Mas eu digo assim, o individualismo que a Rand prega, e esse individualismo que gera esse sentimento de revolta, ele é o individualismo de alguém que se vê impedida de viver na Terra, que é como a heroína do romance que eu traduzi do Nós que Vivemos. É justamente isso. O próprio sistema não permite que ela faça nada, não permite que ela busque valores românticos, não permite que ela siga a profissão que ela quer e tantas outras coisas. Então, é um sistema coletivista, né? Exatamente. Botando de forma geral aqui. É um sistema coletivista. Então, aqui no Brasil, a gente tem diversas intromissões do Estado na vida do indivíduo, mas ainda nós não chegamos naquele nível. Ok, seja, concordo. A gente pode ainda agir, por mais que hoje, gravando esse programa, a gente esteja sob o risco, daqui a pouco, de algum tipo de censura, que é importante depois a gente definir muito bem esse termo. Falaremos. O que significa. Mas, assim, é importante destacar e aproveitar essas oportunidades para que a gente faça uma meia-culpa e a gente consiga pensar, nós como indivíduos, Matheus, Marcelo, dentro das suas próprias vidas e nesse processo de defender as boas ideias, até que ponto a gente está sendo efetivo nessa questão de destacar o que é realmente essa liberdade que a gente está defendendo, que ela não é uma coisa arbitrária, ela não é uma pessoa que está caminhando ali na rua, que eu tenho que defender, que eu tenho que proteger, mas sim uma coisa que é liberdade para quê e para quem, como também a mesma lógica se sustenta para a busca de valores. E para você, a liberdade é para quem e para quem? O que é essa liberdade para você? É importante essa definição para a gente estabelecer a premissa. Exatamente. A liberdade para mim é o quê? É a busca. É para quem? É para mim. Para quê? Para eu buscar os meus valores. Para buscar a minha profissão, para eu poder ter acesso para poder desfrutar do que é a minha propriedade, ou seja, não tem ninguém que vai entrar aqui na minha casa e me roubar. Então, eu digo assim, nesse sentido, exigir também a postura do Estado no cumprimento dessa questão da segurança. No caso de por exemplo, de uma disputa,
sobre algum tema, ter um sistema judiciário que me permita, eu como indivíduo, já basicamente entender os meus direitos e os meus deveres, de um ponto de vista jurídico, e saber que aquela pessoa que está julgando, ela está julgando também com uma base objetiva. Moral, dos bons valores. Moral, legal, correta, que eu possa entender onde que eu estou. É como as regras de um jogo, né? Eu preciso ter a segurança de que eu vou ser julgado para o bem ou para o mal dentro de um sistema minimamente objetivo. Então, assim, mas respondendo a tua pergunta inicial depois dessa breve saída, a Rand em si, ela não entendia ela não achava que iria funcionar reforma, vamos dizer assim, revoltas armadas, né? Então, até reforçando o que tu comentou lá no início, ela não acreditava nesse tipo de eu pegar em armas e sair, porque isso para ela era a premissa de um sistema sem lei. Ou seja, a partir do momento que eu faço a minha própria lei, eu não preciso de nenhuma instituição que faça isso por mim, né? Só que aí eu acabo abrindo a perspectiva, a possibilidade de que a outra pessoa, meu vizinho, faça o mesmo. E aí nós entramos praticamente numa guerra civil, né? Então, não defendia esse tipo de abordagem, mas, assim, estar presente deixar claro quais são teus valores, não financiar os teus opositores, que a gente entra também depois na questão da liberdade de expressão. Tudo isso, ela diz assim, não tem obrigação de financiar, de bancar a lei Rouanet, de patrocinar um evento com o qual não concordo. Então, todas essas questões são formas de reação a esses erros, a essas coisas que estão incorretas. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, seguem a carreira política como uma forma de tentar corrigir esses erros, acabar com leis que sejam imorais e daqui a pouco ilegais também. Então, tem diversas formas. O próprio empresário, a partir do momento que ele vence essas dificuldades da burocracia, ele também está mostrando a sua revolta, ao mesmo tempo que valoriza os seus valores, que diz, eu tenho valores, esses são meus valores, e eu quero viver eles na vida, eu quero poder concretizar o meu esforço em uma conquista produtiva, que é os heróis da Rand, né? O empresário, a Degni, o dono da ferrovia, o arquiteto, que consegue construir o prédio como ele entende que vai ser melhor dentro das condições dele. Então, toma diversas formas essa revolta. Mas como a tua pergunta trouxe também, muitas vezes as pessoas elas veem revolta sempre com aquela questão do uso da força. Tenho que pegar a arma e sair. Então, eu acho que essa revolta ela toma diversas formas. Tá. Aí, acredito que nesse conceito de liberdade, da propriedade, vem também a própria liberdade de pensar e a liberdade de expressão, tá? E aí a gente entra no nosso caso agora. O que rolou aqui, fazendo uma mini contextualizada. Vazaram documentos do Twitter, que estão chamando de Twitter Files. Supostamente, esses documentos possuem elementos que indicam um exagero do poder judiciário para se pegar nome de pessoas, para ler conversas privadas e por aí vai, inclusive derrubar contas e etc e tal, né? E isso se chegou ao Elon Musk, e o Elon Musk começou... Se eu contextualizar errado, me corrige, Matheus. Estou sendo bem generalista aqui, porque todo mundo está acompanhando, então estou só relembrando. Oi, chegou no Elon Musk, foi lá pro Twittão, agora é X, né? Mas vamos falar de Twitter aqui para facilitar. Foi lá no Twitter X, e começou a falar que o Alexandre de Moraes, palavras do Musk, estava sendo um ditador e tal. E aí começou um conflito, praticamente, Musk e Moraes botou o Musk num inquérito e intimou e etc. E aí o Musk começou a falar que os funcionários estavam correndo risco de serem presos, meu irmão, e disse que tem muita prova, né, dessa, vamos chamar assim, desse autoritarismo do judiciário. Essa questão, então, de a gente ter o Musk de um lado e do outro o poder judiciário, essa briga, eu posso falar que essa é uma briga legítima e de um indivíduo
no caso, beleza, está fora do Brasil, mas é um indivíduo lutando por essa liberdade que a gente está falando aqui, lutando por esse direito ao direito de pensar, o direito de se expressar. Eu não estou falando de que ele está atrás de promover pessoas que estejam eventualmente cometendo crimes, mas a legislação ela é até falha nesse sentido, porque se a gente for pensar em legislação como algo moral, isso é um completo equívoco. O Holocausto estava baseado na lei. A escravidão estava baseada na lei. Então a gente não pode nunca confundir legalidade com moralidade, levando em consideração os nossos princípios aqui, sei lá, vida, propriedade, liberdade, vamos chamar assim só para facilitar, né? Então, seria isso? Seria essa uma briga do indivíduo contra o Estado, Matheus? De certa forma, sim, claro. O próprio Elon Musk ele representa uma empresa que se chama Twitter e que recebeu orientações jurídicas, né? Foi intimado, não é intimado o termo, mas eu digo, ela foi levada a cumprir determinadas coisas, né? Determinadas ordens judiciais, e essas ordens judiciais agora se está questionando, através do próprio Elon Musk, de que elas teriam sido inconstitucionais. Ou seja, ele está abrindo algumas coisas, eu não sei até que ponto, do ponto de vista jurídico, essa publicização de determinadas coisas acaba... Ele não publicou ainda, né? Lembrando que a gente está gravando aqui 11 de abril, né? Ou seja, basicamente uma semana antes desse episódio estar indo lá, ainda não abriu exatamente quais foram as arbitrariedades, vamos dizer assim, do Poder Judiciário brasileiro, né? A gente não sabe tudo ainda. Se isso existe, eu acredito que deve ser levado ao processo legal comum, que até não é uma área minha, né? Eu digo, claro. De uma forma onde que isso fique claro. E me parece que sim, eu acho que seria uma leviandade de parte dele ele se manifestar com dessa forma em um foro, por mais que a empresa seja dele, mas eu digo, pessoalmente seria uma leviandade ele levantar essa questão dessa forma, se ele não tivesse provas muito claras de que talvez realmente isso aconteceu. E aí eu não sei que repercussões isso teria, né, dentro para o próprio ministro, enfim, ou para todos os envolvidos no caso. De fato, ele, dentro do contexto, como você mesmo disse, dentro do contexto limitado que nós temos de acesso à informação e ao contexto, parece que, de fato, ele sim é, e não só pelo caso aqui, mas por tudo que ele já fez, né? E existem coisas que também são questionadas na relação dele com o próprio governo americano, mas, enfim, a figura de uma pessoa que tem valores, que busca, que cria, que produz, e que, dessa forma, não aceita, vamos dizer, uma intromissão indevida do Estado na figura do judiciário, dentro das operações da empresa que ele adquiriu, entendendo que muito do que supostamente aconteceu antes, né, praticamente antes da própria aquisição, ou no período que ele estava ainda no processo, vamos dizer, de transição, né, para essa nova fase do X, né, que não é mais Twitter. Então, assim, é importante a gente ter isso claro. Então, ele é, sim, hoje no Brasil, e parece que o Brasil precisa, né, o brasileiro precisa muitas vezes dessa... Já aconteceu há muito tempo, essa figura do cara que mexe, que faz acontecer, que motiva daqui a pouco as pessoas a refletirem um pouco sobre o que está acontecendo. No mínimo, estão debatendo mais sobre o assunto, o que é positivo. No mínimo, as pessoas estão debatendo mais. Exato. Eu acho que essa é uma questão importante, né? Porque a gente também não entende que as pessoas elas vão saltar de um momento onde que elas não pensam nada a respeito de um determinado tema para grandes literatos na liberdade de expressão, ou seja, no claro. Então a gente precisa desse processo de despertar. Um bom professor sempre no início da aula tem aquele momento de motivação, ou seja, por que vocês estão aqui? Por que vocês estão discutindo isso? E esse ato do Elon Musk ele justamente nos faz pensar o que é a liberdade de expressão, mas por que isso é importante? Por que ele está debatendo com o ministro do Superior Tribunal? Afinal, por quê? É porque teve um impacto negativo sobre a empresa dele ou é algo maior com o qual todos nós deveríamos estar preocupados, né? Exatamente.
Porque realmente, muitas vezes, como a gente estava falando ali no início do episódio, essa questão de liberdade de expressão, ela se torna daqui a pouco uma discussão muito mais acadêmica, longe, né, do cidadão comum, e já esse fato ele aproxima do cidadão comum, porque o cidadão começa a ver, não, o que está acontecendo aqui? Eu acho que isso é muito importante. Não, muito importante, muito importante. As pessoas em si envolvidas, eu digo, o fato em si, ele faz as pessoas procurarem um pouco mais de clareza a partir do momento que elas entendem que isso pode ter um risco para a própria vida delas. Isso se torna um valor para elas. E aí a gente vê a importância, inclusive, de se ter o direito de questionar as coisas, tá? O direito de questionar as coisas, que é a liberdade de pensar e a liberdade de expor esse pensamento. E quando a gente fala de questionar, a gente, como você muito bem falou, a gente não está falando que ninguém pega armas e ir lá entrar no Supremo Tribunal. Longe disso, jamais. Aí é completamente... Enfim, é loucura achar que quando a gente defende liberdade de expressão, a gente está defendendo isso. Mas o direito de questionar gera naturalmente o direito a debater. E o debate, ele deixa as pessoas, sem dúvida nenhuma, mais capacitadas. Né? Porque essa história de liberdade de expressão começou durante a pandemia, que a gente teve um boom na internet, blá, 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 que lá surgiu o PL das fake news. Surgiu lá a ideia de se colocar um PL, agora tem o PL das fake news, e parece que deram uma segurada essa semana agora, tanta repercussão, porque a gente está falando da liberdade de expressão, só que momento o negócio bateu, digamos assim, em tanta gente? Agora. Porque agora entrou um todo-poderoso de mercado, vamos chamar assim, contra um todo-poderoso de Estado, né? E aí, vamos, assim, enfim, concluir esse raciocínio aqui concordando contigo. Aí, começando outra pergunta aqui. Vamos, hipoteticamente, tratar como sendo 100% verdade tudo que o Musk falou, tá? Hipoteticamente. De novo, a gente está gravando aqui 11 de abril, a gente não sabe efetivamente quais são as provas que ele tem daquilo que ele alega. Mas vamos, hipoteticamente, falar que tudo seja verdade. É moral um indivíduozinho, rebater tanto contra o Estado, na sua opinião, assim, falar assim, cara, eu vou de frente. Para você, é moral isso que ele está fazendo? Partindo de um pressuposto que tudo seja verdade. Vamos deixar assim claro. Com certeza, ele tem esse direito e, na verdade, ele tem esse dever. Eu imagino o dever dentro do contexto de que isso está influenciando a vida dele. A empresa dele é um valor dele, os funcionários são um valor dele. Ou seja, por mais que não tenha sido uma medida contra o Musk, né, se for o caso, mas eu digo, foi contra um valor dele. A mesma coisa da tua própria empresa, da minha. Ou seja, a partir do momento que você está interferindo com a minha vida de alguma forma. Da mesma forma que fosse prender uma pessoa querida, tua esposa, ou um amigo, alguém alguma coisa que tem um valor. Sim, uma violação de sua propriedade, né? Exatamente. Então, são poucos na história que fazem isso. Então, por isso que também gera a Rand também é um outro exemplo de pessoa que contestou muitas coisas, muitos conceitos. Sem dúvida. Então, quando acontece realmente isso, gera um certo tipo de estranheza, né? Porque por que ele está fazendo isso, né? Porque é uma coisa rara. Então, com certeza, ele é moral nesse sentido, porque ele está defendendo a sua propriedade e os seus interesses e fazendo isso de uma forma dentro do que é a lei. Ou seja, ele não tá cometendo nenhum crime. Por exemplo, quando a gente fala de calúnia ou esse tipo de coisa, que acontece, são crimes e existe uma jurisprudência para isso. Mas ele não está fazendo isso nesse momento. E no lugar dele, eu também buscaria deixar isso claro, porque realmente, a partir do momento que tu, de certa forma, como a Rand fala, quando tu sanciona esses comportamentos, quando tu sanciona isso, por mais que isso daqui a pouco possa te favorecer, você está abrindo um precedente para mais disso. Então, primeiro sem dúvida. E isso é silente. E a gente não sabe. Provavelmente, se aconteceu esse exercício de censura e for provado que foi um exercício de censura, provavelmente isso se deu com outras mídias sociais também. Se deu. A gente sabe que houve medidas com outras mídias sociais, Facebook e tantas outras. Então, provavelmente não foi um caso isolado.
Agora, claro, e por isso que ele é diferenciado também, porque ele está se posicionando dessa forma. Enquanto outros CEOs, daqui a pouco nunca vão se pronunciar a respeito, e daqui a pouco a gente nem vai saber o que aconteceu. Então, ele merece esse mérito, não só por ser justificado moralmente, mas por ele ter feito alguma coisa a respeito do que ele acha errado. E no final das contas, pode ser que ele esteja equivocado, não sei. A gente não tem acesso. E tudo natural. Em tese, deveria ser natural. Assim, de novo, natural esse questionamento. Se trazer ao debate de novo. Não, muito bom. E vem cá, pensando nesse recorte aqui agora dessas últimas 2 semanas, tá te lembrando alguma obra da Rand isso aqui? Olha, na verdade, tem que citar uma, né, dos romances. A gente vê, eu trouxe aqui o exemplo do Nós que Vivemos, onde que existe um Estado realmente totalitário, opressor, 100%, ou seja, é o pior estágio de um tipo de opressão, que não se dá só na parte legal, até a parte legal, a parte jurídica é que menos importa dentro do contexto da obra, porque existe realmente um poder que ele tomou todas as instâncias institucionais. É tipo o poder de 1984? Exato, exatamente. Legal, okay. Então, é claro, dentro do contexto da própria União Soviética, claro. Baseado, entre aspas, em fatos reais, né? Eu digo. E agora a gente sabe disso em A Revolta de Atlas, no próprio Cântico também, que tem a figura do Conselho de Anciãos. Então, assim, o ataque à liberdade de expressão ele se dá de várias formas, né? Aqui a gente está citando o exemplo do ponto específico do Poder Judiciário, por exemplo, mas a gente sabe que, vindo do governo, essa censura pode tomar diversas formas. Na própria história do Brasil, a gente sabe que ele foi institucionalizado em muitos momentos, né? Sim. E é importante destacar que o liberal ele não concorda nem com o que aconteceu na ditadura, ele não concorda com censura em nenhum momento histórico. Nenhum, claro. Estamos fazendo revisionismo histórico e nós não estamos adaptando a história à nossa narrativa, porque eu acho que essa é um diferencial muito grande de outras análises que falam de liberdade de expressão vindo de esquerda e de outros lugares. Nós não estamos aí adequando e nos revoltando quando é contra as pessoas que a gente gosta ou contra o nosso candidato. Não se aplica nunca. O liberal nunca e o objetivista nunca vão defender esse tipo de censura. Não, muito bom, muito bom. E assim, curioso, né? Porque você falou que a própria Rand era uma grande... Lá atrás, né? Enfim, enquanto estava viva, ela era tipo um Musk, em termos dessa questão da liberdade de expressão. Ela estava sempre descendo o cacete no Estado. Eu vou te dizer, naquela época, comparando, por exemplo, com agora, lógico que hoje a gente tem as redes sociais, a dimensão é outra, mas em termos do que se falava, me dá até a impressão de que ela tinha mais liberdade do que a gente, tá? Me dá essa impressão. Porque ela descia o ferro, toda entrevista dela é ela descendo o ferro nesse estado. Em qualquer poder. Né? Ao longo Sim, nos Estados Unidos, de fato... Porque comparar os Estados Unidos com o Brasil aqui, em termos de liberdade de expressão, então não rola. É bem diferente. E até falando dentro do próprio contexto dos Estados Unidos, a época em que ela viveu ainda era uma época muito, muito boa no sentido de liberdade de expressão, ou seja, todas aquelas questões que se popularizam depois dos anos 2000, de microagressões e tantas outras coisas, isso tinha tido alguns exemplos em algumas universidades ao longo do tempo. Não é uma coisa que aconteceu só em 2000, claro. Mas era uma coisa mais pontual, ou seja, e era mais fácil de tu conseguir combater. Ela, por exemplo, nunca foi banida numa universidade. Se tem do que eu, pelo menos, tenho a notícia, vocês podem me corrigir nos comentários se alguém souber. Mas até onde eu sei, nunca teve esse tipo de restrição. E essa questão da liberdade de expressão, eu gostaria de fazer um parênteses, porque... Vai lá. Quando ela considera que para ser humano eu não posso, para agir como ser humano, para viver como ser humano, eu não posso estar sob a ameaça de uma arma. E não só porque a arma ela pode me matar, mas ela pode acabar com a minha capacidade de pensar, né? Então, porque ninguém morto segue pensando. Mas eu digo assim, ela fala do que o que nos torna humanos é o uso da razão, a nossa capacidade cognitiva. E a liberdade de
a expressão, o uso das palavras, a conceitualização. Pensar, né? Exatamente. É o que nos permite viver como seres humanos. Cara, então, legal isso aí, velho. Bela construção. Bela construção. A partir do momento que eu não posso falar, imagina as consequências disso, que também não é muito falado, especialmente no meio liberal, porque, por exemplo, a gente critica a microagressão, mas a microagressão ela está significando o quê? Que existem palavras e existem formas de dizer as coisas que daqui a pouco eu posso levar como uma ofensa, e todo mundo já passou por isso. Todo ser humano já passou por isso, de se sentir ofendido com uma palavra. Claro, ofendido não é uma agressão física, a gente não está aqui comparando e igualizando as duas coisas. Mas o fato de eu poder estar aqui presente, fazer essa entrevista, vir a público com a minha opinião, seja ela correta, certa ou errada, isso me permite crescer como indivíduo, amadurecer, revisar minhas premissas, se elas estão incorretas em algum momento. A própria ciência evolui assim. Exato. A própria ciência evolui assim. A construção do conhecimento para Rand é o quê? Não é eu assistir uma palestra e memorizar alguma coisa que alguém falou, mas é eu ter a capacidade de, ao analisar os fatos da realidade, chegar numa conclusão de uma coisa é certa e colocar isso dentro do escopo do que é o meu conhecimento, para que ele continue crescendo. Outro aspecto da liberdade de expressão, que hoje é muito prejudicado e que foi trazido por muitos estudos, especialmente libertários também, da FIRE, que é uma instituição jurídica americana, a incapacidade de você ter um diálogo aberto, ela tem uma consequência psicológica gravíssima. Aumento de ansiedade, depressão, porque eu não posso falar. Ou seja, a sociedade, de certa forma, ao restringir o debate público e essa troca, por mais que tu não concorde em nada com o que eu vá falar, isso muitas vezes pode ter, e de fato tem, grandes consequências psicológicas para as pessoas. Então, tudo que diz respeito ao cognitivo, não é só pensar para abrir uma empresa. Ela não fala só disso. Como é que eu vou buscar a felicidade se eu vivo ansioso, se eu não posso falar com meu amigo sobre um negócio, se tem alguma coisa que me incomoda e me revolta, como tu trouxe antes, e eu não puder falar? Olha a pressão psicológica que isso gera em mim. Sem dúvida. A consequência negativa que isso gera. Só que às vezes as pessoas acham, não. Eu já tô triste de não poder falar mais rasgado aqui. A galera já tá começando a me mandar mensagem. Rapaz, você tá mais polido. Eu falei, rapaz, não é só que eu tô mais polido, não, cara. Tem outras coisas por trás. Eu gostaria de estar falando de outra forma aqui. Óbvio, sim, pá. Se eu for impedido de debater, então fudeu. Aí que eu vou ficar péssimo mesmo, porque eu adoro estar aqui debatendo, aprendendo, levando conhecimento. E aí essas pessoas que vão pegar o conhecimento daqui e vão racionalizar como quiserem, por aí vai. Porque você fez uma construção, desculpa te interromper, mas é que eu quero muito falar isso aqui. Você fez uma construção que para mim foi uma das melhores que eu já vi aqui nesses 130 calhado episódio do Diga Aí, tá? Você fez uma construção, cara, iradíssima, que eu vou tentar resumir aqui. A diferença do ser humano para todos os outros seres vivos é a capacidade de pensar, a capacidade de uso da razão. Para eu fazer um uso bom, ou até mesmo para eu fazer o uso da minha razão, eu preciso ter o direito de me expressar, porque eu vou ampliando a minha rede de conhecimento. Logo, se eu não tiver a minha liberdade de expressão / pensar, eu sou um animal. Exato. Porque eu estou retirando aquilo que eu tenho de mais diferente. Aquilo de mais relevante, que é exatamente a capacidade de pensar e de racionalizar. Foi muito irado. Você quase que deixa de existir como ser humano, se a gente for impedido. Se a gente for viver naquela sociedade do Idelime, que é o livro que você traduziu agora, se a gente for viver na sociedade de 1984, né? Deixou de ser humano, cara. Exato. Você é humano biologicamente, ou seja, claro, respirando, mas de verdade mesmo você já não é mais humano. Muito bom, Matheus, muito bom mesmo. Obrigado por isso. É justamente isso. A Rand fala que o pensar é um ato volitivo, é um ato de livre-arbítrio, não é automático, não é que nem as nossas necessidades fisiológicas. Não é isso. O pensar vamos dizer, é um próximo nível do que os animais não conseguem fazer. Nós conseguimos. Então, a arma na cabeça, ela não me deixa pensar nisso. Porque eu não vou estar pensando aqui o que significa liberdade de expressão. Você tem ela na minha cabeça? Metafórica e literalmente, muitas vezes. Sim, sim. Você acha... Vai lá. Não, termina. Eu realmente não consigo viver como ser humano. Não é que eu não queira, mas é uma impossibilidade
viver assim. Legal, legal. Boa construção. Você acha que se o Musk fosse brasileiro, melhor, você acha que se o Musk estivesse vivendo no Brasil, ele teria conseguido fazer o que ele está fazendo? Você acha que essa extraterritorialidade dele, quer dizer, eu tenho certeza que mas assim, que é uma vantagem absurda para ele poder fazer o que ele está fazendo, porque ele não está sujeito às consequências aqui, né? A empresa dele está, ok, ele vai perder lucros, e ele já tá ciente disso, tanto que ele falou claramente, se eu tiver que fechar a empresa, se eu tiver que perder os lucros, ok, mas eu vou lutar pela liberdade de expressão. Mas será que ele tivesse aqui com o dele na reta aqui, estaria fazendo isso aí? Não, eu acredito. Olha, poderia até fazer, mas eu não sei que nível, por quanto tempo ele conseguiria fazer. Isso aí, isso aí. Eu até faria, eu digo, a postagem ocorreria igual, né? Esse debate até poderia ocorrer por um curto espaço de tempo, mas não teria o mesmo impacto, não. De novo, a gente está aqui gravando dia 11, eu ainda acho que vai ter muita coisa aí, porque todo dia tá saindo uma coisa nova. Dos dois lados. Dos dois lados. Ontem, por exemplo, todos os ministros do STF estavam lá, enfim, concordando com as atitudes do Moraes. Todos, não posso dizer todos, enfim, foram alguns, né? Estavam lá concordando com as atitudes que foram praticadas até agora, elogiando e tal. Do outro lado, a grande maioria, pelo menos do meu meio, está elogiando, batendo palma, soltando fogos, brindando ao Musk, né? Assim, de novo, é pelo debate, cara. Acho que o mais relevante de tudo isso que a gente está vendo é esse direito de questionar e se começar a falar assim, e se? Né? Será, né, que a gente meio que perdeu isso nesses últimos tempos, porque, eu vou te dizer, de uns anos para cá, eu tenho sentido que o autoritarismo tem crescido, não sei aqui se muito pouco, mas tem crescido no Brasil, mas não sei se você concorda com o que eu falei. É que justamente até o nosso próprio sistema político federalista, ele leva a esse distanciamento das esferas políticas que fazem as grandes decisões. Ou seja, as grandes decisões elas passam para o poder federal, por Brasília. A partir do momento que eu estou longe de Brasília, eu não sei de fato o que está acontecendo. Você me pediu o que aconteceu ontem, Matheus. Que impacta na tua vida? Que eu deveria saber, não estou me excluindo dessa não dever, mas eu digo dessa busca, né, de conhecimento do que está acontecendo. Mas muita coisa aconteceu ontem que eu não faço nem ideia, que pode influenciar a minha vida. Talvez não diretamente a vida do Matheus, mas eu digo a minha atividade empresarial, a capacidade de eu poder estar aqui gravando o podcast contigo. Eu, de fato, eu não faço essa due diligence diariamente sobre o que está acontecendo em Brasília. Eu não faço isso, talvez deveria. E a maioria da população, com certeza, não faz isso. Faz não. Então, eu acho que tem esse aspecto. E retomando o ponto da Rand, infelizmente, eu não sei até que ponto a maioria das pessoas pensa. Eu não estou falando pensar em liberdade de expressão, eu digo pensar. Eu digo viver a sua vida de uma forma não racional só, mas eu digo tendo uma perspectiva de longo prazo, avaliando as suas decisões no dia a dia, como isso vai impactar a sua vida no futuro. Não é por nada que, por exemplo, dentro do meio austríaco se discute por que o Brasil não poupa. Por que ele não poupa? Porque não sobra nada? Sim, tem endividamento, mas digo, por que a maioria das pessoas não poupa? Porque ela não vive com uma perspectiva de longo prazo. Ela vive só o hoje. Ela tem uma filosofia mais hedonista. Daqui a pouco vou carpe diem, vou viver o que tem hoje. Então, assim, fazer o quê? É uma escolha que a pessoa pode ter. Você linka isso com a nossa pouca briga aos diversos autoritarismos, não estou falando só do judiciário. Claro, com certeza. Não é por nada que o Keynes, por exemplo, sempre disse que no longo prazo todo mundo ia estar morto. Porque ele via na sociedade dele justamente isso. A maioria das pessoas não está preocupada com o longo prazo, especialmente no Brasil. Elas se preocupam mais, por exemplo, quem tem filhos, porque aí tu consegue ver uma dinâmica de longo prazo fora de ti. Sim. Agora, quando é só tu, eu duvido que a maioria das pessoas tenha essa perspectiva. E eu não tenho nenhum fato da realidade que me mostre que eu estou errado. Verdade, não é que as pessoas não queiram ter uma vida boa no futuro. É isso. Mas é que é um processo, né? Não é um salto de... Não é dizer assim, agora amanhã eu vou ganhar na loteria, alguma coisa, vai cair dinheiro do céu. Então, a gente tem que entender, e eu acho que tu destacou muito bem isso, que tudo está vinculado.
a reação das pessoas, o fato de depender de um Elon Musk para as pessoas se dar conta do debate de liberdade de expressão, porque muitas vezes elas realmente nos fazem essas perguntas. Elas não pensam sobre isso, elas não pensam sobre a vida delas. Elas estão preocupadas mais com o curto prazo. Eu vou ganhar meu salário no final do mês, ter que pagar minhas continhas. Então, assim, que a própria pirâmide de Maslow, né? Ou seja, dependendo do teu nível como sociedade, tu vai se permitindo abstrair cada vez mais. Felicidade, por exemplo, discutir felicidade. Tu vai pedir para as pessoas, até tem pesquisas, né, que dizem, o brasileiro é um povo feliz. O que isso significa de verdade? O que é essa felicidade que o povo brasileiro tem? Então, são outras, claro, para não desviar muito do contexto. Não, tá claro, mas foi bom. Mas é basicamente isso. Então, tem muita gente aí. Tem muita gente, não. Vou fazer aqui, na verdade, uma coisa que o Hashevs, cara, não tem como não ser fã daquele cara, velho. Ele critica quem ele tiver que criticar, inclusive aqueles que a gente tá venerando. E, inclusive, ele criticou o Musk com uma frase, uma das frases do Musk logo no início dessa situação foi: princípios importam mais que o lucro. E lá veio o Robertão e falou assim: não, pera aí, opa, que negócio é esse? Lucro é princípio, porque é o lucro que permite o Musk empregar tanta gente, ter essa liberdade que ele tem para poder falar o que quiser, é o lucro que permite o Musk ser um revolucionário em termos de avanços tecnológicos, tanto com a questão da Tesla, com a SpaceX e com a Neuralink, que esse negócio para mim é bizarro de irado, meu irmão, permitir pessoas voltar a andar e tal. Para quem não sabe o que é, dá uma pesquisada aí qual é o propósito lá do Neuralink. Então, assim, Roberto, ele é tão foda que até ele podia simplesmente só bater palma pro Musk, mas ele fez questão de deixar claro os valores, os princípios. Eu queria te perguntar assim, você concorda com ele de que o Musk, entre aspas, errou nessa frase de que princípios importam mais que lucros, porque na verdade tudo é princípio, tudo é valor no sentido principiológico? Não, com certeza eu concordo com o Roberto, né? Porque não existe, especialmente para Rand, para o objetivismo, não existe essa dicotomia. Ou seja, eu não, de certa forma, está abrindo espaço para compreensões, por exemplo, marxistas da economia. Ou seja, existe o material e existe o espiritual. Ou seja, o Musk existe a empresa, os projetos dele e existe o lucro dele. Está desvinculado, as duas coisas não conversam. Ou seja, parece que o lucro... Então, dentro da empresa dele, ele é moral, mas aí os princípios dele são totalmente equivocados. Então, a gente não pode sancionar isso. Pode ser que os princípios dele sejam ruins, de fato. E tu já vê aquele sinal de altruísmo ali na frase. Eu estou dizendo assim, olha, gente, eu estou falando isso não é porque eu quero proteger o meu lucro, tá? É porque eu tenho princípios. Não confundam, tá? Porque eu sei que o lucro é ruim. O que ele está dizendo? Eu ter dinheiro é ruim. Ele só não falou isso. Mas ele está pedindo desculpas. Ele está olhando a vida de uma forma, de uma dicotomia, outro problema filosófico, mas ele já está pedindo desculpa, está dizendo, pessoal, não tem nada a ver com o meu lucro. Isso tem a ver com princípios. Tá, mas então tu está me dizendo que tu está pedindo desculpa por quê? Porque os teus negócios têm uma base moral? Você está dizendo isso, então. Não me confundam com a minha empresa. A minha empresa é outra coisa e eu sou o Musk que tem princípios. A minha empresa não tem. Tu pode subentender isso. Que a gente sabe das relações que o Musk tem, problemas lá. Então, daqui a pouco ele está dizendo, ó, pessoal, não me confundam com a minha empresa. Não sou eu. Aquilo ali é outra coisa. Então, eu acho que é nesse sentido que o Roberto traz também. Não, muito bom, muito bom. É importante deixar claro, porque no meio empresarial a gente vê muitas pessoas, digo, talvez a maioria dos empresários seja assim. O próprio Bill Gates, que é um exemplo muito comum, por exemplo, do Yaron, que eu acho que até você já entrevistou, que é justamente isso. Eu só sou moral se eu der toda a minha riqueza. Pois é. Então, quando eu falo que eu separo os meus princípios do lucro, eu estou dizendo que os meus princípios são morais, mas o lucro não. Não, exatamente nesse sentido É basicamente isso. Só que muitas vezes as pessoas, até por serem criados dentro de uma cultura que acredita nisso, que a cultura brasileira é aquela cultura... o lucro demoniza o lucro, tá louco. Exato. Isso em diversas
a gente pode abrir outro debate para as bases disso, né? Mas, de fato, é uma sociedade que, no geral, demoniza o lucro dos outros. O seu próprio não, né? Eu nunca conheci ninguém que diz, não, eu não quero lucrar, eu quero ter muito prejuízo. Não, os próprios burocratas, né? Os próprios burocratas. É lindo ganhar 30, 40, 50 do dinheiro dos outros, blá, 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 mas quem produz de verdade... Igual... ninguém. Igual a frase do Lula, que colocou que o Musk é um bilionário que nunca produziu absolutamente nada no Brasil e vem aqui se meter. Quem produziu foi o Lula, né? Pra caralho, corrupção. Até o talo. E o Musk nunca fez nada pra ninguém. Até a hora que falaram que iam cortar o Starlink lá na Amazônia, ele falou assim, se cortar eu dou de graça. Não, pera lá que a gente não vai cortar mais não. Exato. Do caralho. Não tem... E, claro, como eu disse, essas dicotomias, elas abrem espaço para os maiores absurdos e dissonâncias cognitivas que você pode imaginar, que é o caso do próprio Elon Musk, nisso que o Roberto criticou, e depois no caso da fala do Lula. Que lembra que o Obama falou, você não construiu isso, né? Lembra que você não construiu isso. Se não existisse a estrada, se não existisse outras pessoas, o governo... Você não teria feito nada, entende? Você teve sorte. Pois sorte. Né? Coitado. Deu sorte, cagão, como a gente diz na Bahia. Nasceu na época certa, dentro tinha uma garagem de um tamanho certo. É muita sorte que você teve. Muita sorte, muita sorte. Então, é um fato de tristeza no sentido do próprio Elon Musk, né? Sim. Focar dessa forma. Porque tu trouxe as empresas que ele tem, o próprio Neuralink, que provavelmente vai trazer, até foi inspirado no estudo de um brasileiro, né? Agora, Nicolelli, se não me engano, há muitas das tecnologias que ele está colocando em prática hoje. Legal, não sabia não. E aí o que acontece? Olha só o benefício que isso pode trazer. Tá louco. Só que realmente ninguém está falando disso. Só tá demonizando. Inclusive, depois, o que a mídia tradicional começou a demonizar o rapaz, meu irmão, foram até, enfim. Aqui, uma última aqui antes da gente ir para nossa fase 2, porque, porra, cara, passou rápido, tá? Não sei se você tá reparando aí, já estamos em mais de 50 minutos aqui. Cara, essa parada... Assim, beleza, a gente fez essa diferenciação, né, que era muito importante dessa questão princípio e lucro. Só que, e assim, uma vez feita essa diferenciação, cara, é muito irado. Mas é muito irado ver um cara falar assim, se eu tiver que fechar, eu vou fechar, porque a liberdade de expressão é relevante. Isso me lembra um personagem da Ayn Rand na Nascente, o Howard, que falou assim, peraí, é para ser do jeito que eles roubaram meu negócio para fazer do jeito deles, eu vou destruir essa parada aqui. Lógico que ali tem toda uma questão assim, metafórica, né? A galera interpreta muito mal a Nascente, acha que seria literal aquilo ali, tem toda uma metáfora. Essa é a minha leitura, tá, Matheus? A gente não precisa entrar aqui, a gente não precisa analisar a Nascente aqui, mas para mim é muito mais a metáfora de se furtar uma ideia e você ser fiel à sua ideia, que é aquela destruição que o Rock faz. E aí, cara, quando você lê ali o Musk falando, eu fecho, vou proteger a galera, eu fecho, mas eu não abro mão da liberdade de expressão. Cara, isso é muito do caralho, velho. Isso é bizarro de irado de ler isso. Como eu te disse, assim, causa surpresa porque é realmente muito, muito diferente do que a gente está acostumado hoje aqui no Brasil. Eu pelo menos não me lembro de nenhum caso semelhante. Não. Nem no contexto de liberdade de expressão, nem em outro contexto. Sim, né, sim. Como um tipo de John Galt, né? Que fechando o motor. Mas realmente isso é marcante. E eu acho que é importante dizer que as críticas que a gente faz ao Musk, nesse caso, que a gente fez até no episódio, isso não é descontextualizar esse fato. Né? Não. Tirar valor de nenhuma maneira. Não. A atitude dele, a essa colocação que tu fez anteriormente. Então, acho que todo mérito tem que ser dado a esse posicionamento. E é uma pena se acontecer, eu digo no sentido das pessoas que estão trabalhando, né, porque querendo ou não, são a vida dessas pessoas, né? Então, claro, isso é a foda. gente tem essa empatia, né? Daqui a pouco para pessoas que
que vão perder o emprego. E aí você vê o tamanho sei lá, do autoritarismo, vamos dizer assim. Sim, a tal ponto. Hoje escalou para um nível que eu tenho 6 anos, eu não vivi um tempo daqui a pouco igual a esse. Eu não vivi. Eu tenho 37 também não. Eu não sei como foi na ditadura, só tenho informações claro. de terceiros. Imagino que não tenha sido tão pouco agradável. Não, com certeza mas na minha vida eu nunca. Você está falando do período que você viveu, do lapso temporal que você está vivo. Exatamente, eu nunca. Você presenciou e não só ouviu. Eu nunca pensei que eu ia ter que me preocupar com o que eu falasse. Eu digo, pelo menos dentro de se eu cometesse um erro, obviamente ter a ciência de que eu ia pagar. Se eu cometesse uma difamação, uma calúnia, tudo bem. Agora, não que eu tivesse que ficar cuidando o que eu vou falar sobre um caso e não cometendo nenhum crime no processo por simplesmente falar. Isso isso é terrível. E a gente sabe que vamos dizer, essa limitação do discurso, novamente, é importante usar esses. Eu falo muito para os alunos também na hora do estudo de Nós que Vivemos, porque a gente tem uma instituição opressora, que é o governo. Mas agora a gente tem que se perguntar sobre essa questão de liberdade. Quantas coisas, de fato, servem como elementos opressores ao longo da nossa vida? E como a gente reage a isso? É fácil postar no Facebook, por mais que tenha com certeza. Eu não gosto do Moraes. Eu não gosto do Moraes. Eu não gosto do STF corrupto, não sei o quê. Tá, mas e as outras coisas? As outras coisas que tu deixa limitar a tua vida? Sem dúvida. As tuas ações? Essas tu não... Essa não dá. Essa não tem coragem. Mas para falar lá daquela pessoa que está distante, que não te conhece, provavelmente nunca vai ter nenhum contato. Verdade. Eu sei que é uma forma de extravasar. Para muitas pessoas é uma forma de extravasar. Sim. Mas é importante a gente usar essas oportunidades, esse debate atual de liberdade de expressão, para entender isso dentro de um contexto mais amplo. Questionar o que está acontecendo na questão do STF, ali, do Elon Musk, mas procurar ir um pouco além. Para ver se daqui a pouco a gente não tá se deixando oprimir por outras coisas. Sem dúvida. Concordo com você. Muito boa essa primeira parte. Vamos lá, parte 2 aqui. Vou ter que pedir tanto tanto eu quanto você sermos mais objetivos aqui agora, porque a gente está com o tempo curto. Quadro 2, um agradecimento ao Tembo Benefícios, que é uma galera que cuida dessa parte de seguro-saúde, principalmente nós lá no escritório somos segurados dele, gosto demais do trabalho proativo que eles fazem. Um agradecimento ao meu escritório, Mendonça e Machado, que trabalha principalmente com a parte de estruturação de negócios, com a parte de M&A, com a parte de planejamento sucessório, algo que está muito em voga aí agora. Um agradecimento a Vivian Kiabai, cara, essa artista aqui, ó, que fez essa arte aqui pra gente, velho, que é exatamente através das ideias e através do dinheiro, do lucro, que a gente não pode ter vergonha nenhuma disso, que as pessoas vão se tornando livres, que as pessoas vão crescendo e evoluindo na vida. Então a Vivian fez esse trabalho maravilhoso aqui para decorar nossa sala do Diga Aí. Matheus, quadro 2. Se você fosse a Ayn Rand, como você estaria se sentindo vivendo no Brasil hoje? Comprimido? Comprimido. Respondeu. Muito desgostoso, né? Muito desgostoso, porque a Rand, né? E aqui eu falo também no meu caso, eu sempre vejo o potencial das pessoas. Eu acho que no trabalho seja no trabalho da empresa, do Objetivismo Brasil, do mestrado, eu sempre estou trabalhando com o futuro das pessoas, acreditando nas pessoas, acreditando que elas podem, que elas são seres racionais, que elas podem chegar a alcançar os objetivos que elas querem, mas que para isso elas precisam ser livres, elas precisam ter liberdade para acertar, para errar, para aprender a filosofia certa. Eu posso concordar ou não com os caminhos que elas vão escolher, mas digo assim, como uma pessoa que trabalha diretamente e vê isso acontecendo, e que busca isso para a sua própria vida, claro. Então, eu acho que ela estaria oprimida e triste, né? Teria esse feedback, eu acho, essa emoção em primeiro momento, mas como a gente aqui fazendo esse programa e nas nossas atividades, a gente está lutando, né? Ou seja, esse sentimento
daqui a pouco de decepção em certos momentos, ele não te impede de buscar mudar as coisas, influenciar positivamente. Então, acho que se sentiria. Por isso que eu tô aqui ainda. Não diga aí também, tentando levar esse conhecimento. Show de bola. Boa. Vamos lá, parte 3, de frente com o Marcelo, relembrando, agradecimento a PEX5, Tomasi, Cardio Esportes, Tempo Benefícios, Vivian Kiabai e Mendonça Machado, advogados. Matheus, aqui agora você conhece, você já esteve aqui da outra vez, indicações, tá? Indicação de um livro, isso aí nem preciso dizer, né? We the Living. The Living é a tradução do Nós que Vivemos, foi lançado agora em março. O Objetivismo Brasil já está promovendo o curso de forma inédita sobre a obra, então você não precisa ler sozinho. Então, está disponível na Amazon, no site da Almedina, da editora. Então, assim, se vocês tiverem interesse, entre em contato com o Marcelo, depois ele também encaminha. Sim. Nós vamos estar desenvolvendo esse trabalho nesse ano, tanto de Nós que Vivemos como a Revolta de Atlas, que eu sei que o Marcelo gosta também. Muito! Então, vai ter Objetivismo e vai ter Romance de Ayn Rand e não ficção também, que vai ser uma surpresa daí para quem tiver interesse. A gente continua com esse esforço para divulgar as boas ideias, dentre outras coisas que estão acontecendo. Excelente. Também vão ser divulgadas. Muito, 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 muito bom. Um filme? Olha, um filme, nos últimos tempos eu não tenho assistido muitos filmes. O que eu recomendaria, que eu tenho assistido muito nos últimos tempos, não sei para quem gosta de futebol americano, tem uma série da ESPN que se chama My Football Life. Ou seja, que conta a história de vários jogadores e treinadores. Legal. E eu recomendo a história, o programa que fala de Vincent Lombardi, que é o nome do troféu, que o troféu, quem ganha o Super Bowl ganha esse troféu, e conta muito sobre uma pessoa que, apesar de daqui a pouco eu não concordar necessariamente com as bases dos princípios deles, mostra muito o que significa ter um propósito e buscar realizá-lo ao longo da sua vida, e o que daqui a pouco o que isso significa, ou seja, essa busca pela felicidade, pela realização pessoal e profissional, ela não é um equilíbrio tão simples. Então, fica uma lição, está disponível, só tem em inglês no YouTube, mas só colocar Vincent Lombardi que vai aparecer essas sugestões. Então, eu recomendo isso para hoje. Boa. Um valor, um princípio? A divulgação das ideias, né? A gente, como objetivista, eu acredito que, como instituição também, Objetivismo do Brasil, o papel é proporcionar as ideias da forma correta, com justiça, não agregando e nem retirando coisas do original, e aí cada pessoa pode fazer o seu julgamento, explorar, se quiser estudar, né? Para depois anexar isso, como a gente falou, ao seu conhecimento. Então, acho que esse compromisso com as ideias. Um herói? Um herói? Olha, eu sempre admirei muito, novamente, discordando de alguns princípios do próprio Ayrton Senna, sou bem tradicional nesse caso. Legal. Não. Porra, Senna é massa. Um esporte? Esporte e futebol. Também sou tradicional nesse caso. Um time? Grêmio. Um hobby? Um hobby, eu gosto de jogar videogame. Boa, você joga o quê? Eu gosto de jogar Nintendo Switch, os tradicionais, Mario. Boa. Eu já sou fã do PS. Sou fã do PlayStation. Boa, mas boa. Vamos lá, um estilo musical. Hard rock dos anos 80. Boa, garota. Boa, muito bom, muito bom. Um brasileiro que admira, já falou Senna, outro. Um brasileiro que admira? Isso. Olha, são tantos, eu não me sinto à vontade para destacar. Sem problema. E o estrangeiro que admira, também são tantos? O Elon Musk. Garoto, fechou com chave de ouro, acabou, diga aí, galera. Agora dá para fechar, agora pode fechar. Eu admiro a Ayn Rand, eu acho que o trabalho que ela fez, né? Felizmente eu não posso dizer pessoalmente. A véia doida, como alguns gostam de chamar. Fica registrado. Muito bom, Matheus. Infelizmente chegamos ao final desse episódio. Pô, foi muito bom mesmo. De novo, a gente estava marcado para gravar hoje, só que não necessariamente contextualizando com quem estava. Então, a gente está gravando aqui hoje. Eu vou antecipar, furar a fila, jogar esse episódio na semana que vem, né? E é isso. Galera, diga aí, muito obrigado.
sigam aí o Matheus, sigam o Objetivismo Brasil. E é isso. E leiam Ayn Rand, vai ajudar pra caramba vocês. Obrigado, Rafael, Marcelo, todo o pessoal do Diga Aí. Espero estar com vocês aí de novo em breve. É isso. Valeu, Rafa. Valeu, Matheus. Fui. Estado Mínimo, Ideias Máximas. Diga Aí, um podcast focado em liberdade e negócios.